Agora nós iremos para a correção dos exercícios. Perdidos na geografia. Você sabe o que são fossas oceânicas? O que quer dizer interperismos? Sabe explicar quais são os tipos de rocha? Entende para que servem as correntes marítimas? Esses são alguns dos muitos conceitos aparentemente inúteis na vida prática da maioria das pessoas, mas elas fazem parte do conteúdo escolar exigindo muito estudo. Por que será? Perdidos na geografia. Entre mapas e globalização, temos a impressão de que alguns conteúdos caem de paraquedas no meio da aula e deixam todo mundo perdido. Fossas oceânicas. O que é? As regiões mais profundas dos oceanos, essas grandes depressões, formam as zonas de encontro das placas tectônicas, um lugar onde falta luz. A vida existente é pouco conhecida e as águas atingem temperaturas muito baixas. O que usa? Geólogos, quem usa, aliás? Geólogos e biólogos. Mas a verdade já é manjado dizer que o fundo do mar é menos conhecido que a Lua. É um problema da ciência? Provavelmente, mas se nem os especialistas se aprofundam muito no assunto, por quê? Na escola precisa. Intemperismo. O que é? Não é um tempero, não. Também conhecido como meteorização, é o que chamamos de alteração física e química das rochas e de seus minerais, formando solos e modelando relevos. Quem usa? Geógrafos, geólogos e ambientalistas. Mas a verdade você só vai tomar consciência desse tipo de fenômeno quando se deparar com cenários incríveis como o Grand Canyon nos Estados Unidos. Corrente marítima. O que é? Massas de águas que se movimentam ao longo dos mares e oceanos, assim como a circulação dos ventos. Elas podem influenciar no clima das regiões em que estão presentes. Quem usa? Geógrafos, geólogos, biólogos e meteorologistas. Mas a verdade ouvimos falar muito delas na previsão do tempo, mas a gente não precisa interpretar o movimento das águas para saber se é dia de colocar o casaco na mochila. Afinal, quem faz uma leitura é o próprio meteorologista com a ajuda dos equipamentos específicos. Tipos de rochas. O que é? Estudo que diferencia as rochas com sua formação, características ígneas ou magmáticas, sedimentares ou metamórficas. Quem usa? Geólogos, arqueólogos, que analisam os tipos de rocha para tentar entender a história e o relevo de um determinado lugar. Mas na verdade a não ser que você seja um colecionador, esse conhecimento pouco interfere no seu dia a dia. Gisele Irata, coisas que você aprende na escola e quase nunca usa. Então, prosseguindo aí na próxima página, o exercício número 1 fala assim: qual é a função dos textos perdidos na geografia? Então, a função aí é que no contexto da publicação, a revista Mundo Estranho, e no conteúdo formado no texto, que sua função é divulgar ao leitor informações sobre o assunto da área científica, ao caso da geografia, então, e no caso da geografia, tá? Então, vamos responder aí o exercício número 1. Então, aqui, no contexto da publicação, a revista Mundo Estranho e no conteúdo e formato do texto
do texto tem a função de divulgar ao leitor informações sobre o assunto da área científica. No caso da geografia. Exercício número 2. Qual foi o formato escolhido para apresentar as informações? Embora seja um texto de divulgação científica, as informações são apresentadas no formato de um verbete. Então, embora seja um texto de divulgação científica, né, ou seja, um texto científico, ele foi colocado aí em forma de um verbete aí, tá? Então, faça uma pausa que estarei apagando o quadro, dando prosseguimento na correção. Então, aí respondendo o exercício número 2. Embora seja um texto de divulgação científica, as informações são apresentadas no formato do verbete, no formato de verbete. Pontinho vermelho aí. Que outros formatos a autora poderia ter escolhido para apresentar o mesmo conteúdo? Então, as informações poderiam ser dispostas no formato de infográfico, de perguntas e respostas, de caça-palavras, entre outros, tá? Então, ela poderia usar essas diferentes formas para divulgar as informações. Então, pontinho aí, vermelho. As informações poderiam ser dispostas no formato de infográfico, de perguntas e respostas,
perguntas e respostas de caça-palavras, entre outros. Exercício número 3. Converse com o colega a respeito da forma da organização, a estrutura das informações em cada um dos verbetes. Registre sua conclusão. Então, como já foi pedido, individualmente respondendo aí, tá? Então, os 4 verbetes estão estruturados da mesma forma. Eles têm um título e 3 itens. A, o que é o fenômeno descrito. B, quem usa, aquele que utiliza o seu cotidiano trabalho, esse conhecimento, essa informação. C, mas a verdade, parte do verbete que faz uma espécie de desqualificação do conteúdo apresentado na parte o que deixa evidente como os leigos têm acesso a essas informações. Então, faça uma pausa aí que estarei respondendo aí o exercício número 3. Então, respondendo o exercício número 3. Os 4 verbetes estão estruturados da mesma forma. Estão estruturados da mesma forma. Eles têm um título e 3 itens. Eles têm um título e 3 itens. A, o que é o fenômeno descrito, o fenômeno descrito. B, quem usa. Aquele que utiliza. Aquele que utiliza em seu cotidiano. Seu cotidiano, trabalho. Esse conhecimento. Essa informação. C, mas a verdade. Parte do verbete. Parte do verbete
que faz uma espécie de desqualificação do conteúdo apresentado. Então, novamente, mais uma pausa para darmos conclusão à correção do exercício número 3. Então, prosseguindo aqui, tá? Conteúdo apresentado na parte o que é ou que deixa evidente como os leigos têm acesso a essas informações. E assim ficou respondido o exercício número 3. E no próximo vídeo darei prosseguimento à correção dos exercícios.